E aí, como é que surgiu o convite ou a ideia de fazer o Mosaico? Ou a necessidade, não sei. Emily, como é que foi? Havia uma necessidade da rádio no programa? Na verdade, tudo começou por causa de um programa que estava nesse horário e que ele ia subir 1 hora na grade. E aí a gente começou a estudar qual seria a melhor possibilidade ali para aquele horário. E a gente pensou numa... Eu sempre, na verdade, enxerguei no Léo um comunicador, mas eu não queria que ele entrasse no ar com qualquer programa, com um programa que fosse... Eu queria um programa bem produzido, que ele entrasse no ar. Então, surgiu essa ideia. Eu lembro que o pai do Léo chegou e falou, eu não sei se ele sonhou, se ele falou, Léo, por que você não faz um programa? E a gente, naquela conversa, achou uma ideia tão absurda naquele momento ali, porque era um programa de segunda a sexta. Eu imaginava para o Léo um programa sábado, uma vez por semana, bem feitinho, que eu sabia que 1 hora ou outra ele ia para o ar. Mas quando o Fred, que é o pai do Léo, falou isso, a gente riu, mas ali a gente ficou, será? Aí depois o meu pai também falou sobre esse assunto. Foi na mesma semana, Foi né? na mesma semana. E quando ele falou, a gente falou, gente, como assim? Os dois falaram ao mesmo tempo e a gente começou a matutar essa ideia. Pensar num programa, como seria a ideia. Pensar em algo diferente que não tivesse na rádio, que as pessoas não estivessem tão habituadas a ouvir, porque por mais que fosse um programa em que tivesse jornalistas, é um programa que a gente não queria fazer mais do mesmo, a gente não queria falar de notícias policiais, a gente queria trazer uma proposta diferente. Entendi. E só que, na verdade, eu pensando agora, eu não sei nem em que momento que eu entrei nesse pacote do Mosaico. Eu não sei te dizer Mas, como... então, isso é um negócio que eu fiquei pensando, né? Por exemplo, eu conheço o Léo desde muito pequeno. Eu lembro do Léo vendendo carro com 10 anos. Vendendo carro para as pessoas. Vendendo carro mesmo. Então, o Léo sempre foi muito comunicativo dessa forma. Eu vejo vocês duas como jornalistas, mas o jornalismo ele é amplo. Sim. Né? Então, quando eu converso com vocês duas, eu vejo a Emily nos bastidores, fazendo o jornal, o rádio, o que for funcionar, porque ela tem essa identidade gerencial. É claro, você senta com ela e você vê isso. E a Letícia como uma comunicadora, porque ela tem isso. Embora ela tenha a ver gerencial, de escrita e tudo, a gente vê isso na personalidade dela. Né? E aí, como é que surgiu você está falando do programa, eu sei de como ele nasceu, mas me permita ir um pouquinho para frente. Como é que surgiu, aproveitando que você está falando do programa, o formato e como vocês do programa, um formato que é um formato diferente, como você já falou, diferente do que se tinha, e como vocês pensaram assim, vamos nós três, né? Vamos nós três aqui. Na verdade, o programa ele surgiu na ideia de ser notícia boa. Uhum. Na verdade, não seria só notícia boa, mas a gente queria trazer informações leves. Entendi. Que depois a gente remodelou a forma com que a gente estava enxergando o programa para programa de entretenimento. Que a gente pode até falar informações que não sejam tão legais assim, mas que não tem como não falar, está em todos os jornais, é o que é o assunto do momento, mas a gente consegue trazer isso pincelando com algum comentário de uma forma mais leve, trazer coisas que tenham a ver com a gente mesmo, que os assuntos que estão na internet, que eu sabia que era uma veia da Letícia. Eu enxergava no Léo e na Letícia uma grande possibilidade de programa, porque a Letícia ela participou de um programa na rádio, que era 88 Graus, que ela mostrava ali um lado da Letícia divertida, um lado da Letícia descontraída, a risada dela, todo mundo conhecia ela dessa forma. Mas eu sempre falava com a Letícia que se a gente pegasse as nossas conversas nos bastidores, a gente podia montar um podcast com um assunto básico que a gente conversava ali. Porque a gente falava muito. Falava muito. E a Letícia ela tem um lado que as pessoas não conheciam, que estão tendo a oportunidade de conhecer agora no Mosaico, que é um lado com mais credibilidade, com mais possibilidade de passar informação. E o Léo, com a veia comunicativa, que consegue conciliar ali o ouvinte, falar, tratar bem o ouvinte. E eu, na minha cabeça, iria para os bastidores. Sim. Não sei te dizer em que momento que eu tiraram dos bastidores. que eu saí dos bastidores. Eu não me lembro. Você lembra, Léo? Então, a Emily falou essa questão, só para voltar um pouquinho na história, que é isso mesmo que ela falou. O Edson veio com um convite, falou que o Fato Popular, que é esse programa
queria subir um horário, aí ficaria de 4 às 6. Aí surgiu primeiramente esse horário de 6 às 7. Aí eu falei, ó, eu topo se a Emily estiver comigo. Então a Emily foi minha primeira muleta ali. Aham. Que eu Como falei, é que eu entrei nessa história, gente? Que nem eu Não, sei também. Você vai ouvir agora. Aí eu falei, eu topo se a Emily estiver comigo. Aí eu pensei, mas eu preciso de mais alguém. Preciso da Letícia também. Eu falei pra Emily, olha, conversa com a Letícia, porque se eu conversar, acho que ela não vai topar, mas se você conversar, ela vai acabar topando. Só que a Emily era a minha muleta do conhecimento, assim como você falou, dessa gestão, de eu ter a confiança que ela ia estar ali comigo. E a Letícia, pelo jeito que ela tinha comunicação mesmo e tal, e eu saberia que, pra mim, não ia ser muito mais fácil se ela estivesse comigo, porque eu puxaria ela sempre para ela me ajudar ali. E eu, na época, eu pensei que teria que ter uma quarta pessoa. Por isso que no primeiro mês a gente tinha o Pedro, que estava com a gente, aí depois eu vi que o formato com 4 pessoas não tinha necessidade, da forma que estava sendo ali elaborado. Mas até então era isso. Aí a Emily ficou meio receosa e tal, mas topou. Aí ela foi e conversou com a Letícia. Como a Emily falou, era essa pegada de boas notícias e tal, um programa mais leve. A gente foi adaptando mês a mês, programa a programa. Ó, eu lembro perfeitamente, Marcelo. Fala. Marcelo é muito estranho de chamar, tá dando muita seriedade. Marcelinho! Eu lembro perfeitamente quando a Emily chegou pra mim, porque eu nunca imaginei a Emily no ar. Eu sei que ela participou do Fato Popular, Aham. no início, né, do Fato, mas eu não tenho essa lembrava lembrança. disso, Eu não. sei que é porque ela falava. Era a menina do tempo. É, Eu aí era estagiária. Fazia o que fosse necessário. a gente conversa muito. Aham. Ela chegou na rádio, nossa sala, eu estava sozinha na sala, ela chegou e falou assim, eu quero conversar com você. Eu falei, meu pai, pra quê, né? Sangue Você e fogo, demitida. fiz alguma coisa, né? Aí, ela falou, então, o Léo tá com uma ideia de programa que eu vou participar. Aí eu falei, você? Ali eu falei, não é possível, o que tá acontecendo, né? Eu falei, tá bom, né? Se você vai encarar isso aí. Ela falou, tá, eu quero te fazer um convite para você participar junto com a gente. Só que você vai ter que sair um pouco mais tarde, porque eu saí da Rádio 5h30, né? Aham. Você vai ter que sair um pouco mais tarde. O programa vai ser de 6 às 7. Isso. Era isso? Era isso, né? De 6 às 7. Falei, pelo amor de Deus, né? Aí ali, eu tava animada com o convite. Eu falei, mas sair 7 horas da noite da da madrugada, rádio, né? não tem condição, né? Acho que eu falei, vou orar, né? Não foi isso que eu respondi? Falei, vou orar. Me dá um tempo aí pra eu orar. De uma semana, não foi? Acho que foi uma semana. Falei, me dá um tempinho aí pra eu orar. Falei, meu pai. E a gente com prazo pra Pra colocar o começar programa uma no te- ar. A gente tinha menos de um mês na época. Já estava com a data marcada. Mas isso aí você não me falou? Você me deu uma semana pra eu pensar. E eu Não, Lógico, liberdade eu vou te total, sem pressão pressionar. nenhuma. Mas ela ficava. Não, O mas ela programa ia entrar chegava. no ar. Mas ela chegava. E aí, vocês têm alguma, né? Já tem alguma E ela- resposta? E eu lembro Deus que o já Léo, falou contigo? nesse tempo, o Léo chegou na rádio. E ele não tinha falado nada comigo. Quem falou foi a Emily, né? Todo o assunto veio da Emily. Aí ele chegava na rádio, você via que ele estava apreensivo, assim, pelo amor de Deus, me responde, me dá uma solução, me dá uma resposta. Ele chegava, né? Tranquilo. Eu ali, trabalhando aqui, ó, tranquilinha, e ele me olhando dentro dos meus olhos, como que você não vai falar nada. Você não vai dar nada hoje. Aí teve um dia que eu já tava, né? Tava demais já. Uma semana. Eu mandei mensagem pra ele. Falei, vambora, tô dentro. Bora. Vamos ver o que vai Bora fazer. acontecer, né? Aham. E tamo aí.